Olá, aqui é o professor Antônio Carlos, da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Hoje nós vamos falar sobre as atividades propostas pelo Plano de Estudo Tutorado do terceiro ano do ensino médio, no seu volume 1, para a quarta e última semana. Após então vocês terem estudado os conteúdos apresentados na quarta semana do volume 1 do plano de estudo tutorado de vocês, é a hora então de vocês testarem seus conhecimentos e colocar a mão na massa. E mais uma vez é bom lembrar que as pesquisas e consultas são sempre permitidas e bem-vindas para que você possa enriquecer mais os seus conteúdos e também ter sucesso nessas atividades propostas. E vamos às atividades. Em relação à atividade 1 e 2, nós temos aqui um mapa. E esse mapa está apresentando os blocos econômicos em 2011. Nós temos aqui as cores e não temos os nomes dos blocos. Tá? Então vamos primeiro à atividade 1. No mapa, em cada um dos retângulos, escreva o nome dos blocos econômicos apresentados. Nós temos aí o Mercosul, na cor verde. Nós temos outros tipos de blocos econômicos. Nós temos aqui na cor roxa a União Europeia. Nós temos na cor amarela aqui o NAFTA. Então você vai pesquisar quais são esses blocos econômicos. Na cor azul, na cor vermelha, na cor verde, laranja, roxa, rosa e amarela. Escreve então no seu caderno quais são esses blocos econômicos. Se é a PEC, NAFTA, se é a CI, se é a União Europeia, se é o Mercosul e por aí vai. Os principais blocos econômicos que vocês já conhecem, que foram apresentados para vocês no conteúdo destas atividades. Atividade 2. Qual bloco que o Brasil faz parte? Cite um acordo estabelecido entre os países membros do bloco. Bom, sobre o Brasil, nós temos a localização do território brasileiro, aqui na parte verde, e como eu já citei, pertence então ao Mercosul, que é um acordo de livre circulação de mercadorias e pessoas entre os países membros desse bloco. Esse é o principal acordo, a circulação de pessoas e mercadorias, retirando as tarifas alfandegárias, reduzindo então as burocracias existentes aí no processo de importação e exportação de mercadorias. Para a atividade 3, nós temos aqui um pequeno texto. Em um mundo economicamente globalizado, o capital não encontra fronteiras físicas e dessa forma reina a liberdade de comércio entre os países do mundo. Para o maior fortalecimento das posições econômicas ou para intensificar as relações comerciais entre si, alguns países formam alianças, ou também chamados de blocos econômicos. Cite 2 pontos positivos e 2 pontos negativos em relação, então, à criação dos blocos econômicos. Bom, para os pontos positivos, nós temos vários, e podemos citar como uma maior circulação de produtos e pessoas e uma integração econômica política entre os países. Essa aproximação econômica e política pode ser vista como um fator positivo. Já como fator negativo, nós temos aí a restrição de alguns países que não pertencem ao mesmo bloco de comercializar e estabelecer acordos com os países membros daquele bloco. E outra questão também são as sanções impostas pelos países membros caso violem as regras estabelecidas pelo bloco. Essas sanções aí são de várias formas, inclusive até mesmo contrariando as regras do grupo com aumento das taxas de importação e exportação para aquele país, como forma então de sanção política e econômica devido à quebra dos acordos estabelecidos pelo bloco. Para as atividades 4 e 5, nós temos uma chart. Nessa chart, nós temos várias pessoas com característica que é asiática de um lado, e nós temos livre comércio com outras pessoas com outra característica do outro lado. E aí, um deles diz, ok, agora vamos ver
qual de vocês aceita trabalhar por menos? Uma crítica aí, né, referente então ao comércio e à mão de obra asiática. Vamos à atividade 4. Atividade 4. Quem são os países representados na imagem em cada um dos lados da mesa? Explique. Bom, de um lado da mesa nós temos aqui provavelmente países mais desenvolvidos e ricos, como os Estados Unidos, Japão, Alemanha, Inglaterra. E do outro lado nós temos aqui pessoas que oferecem sua mão de obra por salários baixíssimos, né, com características aqui físicas do Sudeste Asiático. São países, então, que têm um grau até considerado de desenvolvimento industrial, mas que a mão de obra ainda é considerada barata mediante o cenário econômico mundial. Então, a exploração do trabalho é o que está acontecendo aqui nesta charge. Os países desenvolvidos exploram, então, o livre comércio entre os países e exploram, então, a mão de obra desses países ao implantar as suas empresas multinacionais, transnacionais e as suas fábricas e indústrias. Para a atividade 5, pede-se para relacionar a placa sobre a mesa com a pergunta feita pelo personagem. Relacionar, então, o que está escrito aqui, livre comércio, com a frase dita pelo personagem. E nós temos claramente aí uma amostra da imposição por meio de um questionamento feito pelos líderes mundiais dos países ricos sobre os países, né, os líderes dos países em desenvolvimento. Uma certa imposição de um acordo de livre comércio, mas com uma certa desigualdade na negociação do acordo, onde sempre irá favorecer os países desenvolvidos industrializados. Por mais que haja, então, os acordos pré-estabelecidos, os países em desenvolvimento, no âmbito do emprego e da mão de obra, acabam sendo desfavorecidos devido, então, às condições e à capacidade técnica da população desses países pobres ou em desenvolvimento. Caros alunos do terceiro ano, esta foi a nossa última atividade do volume 1 do seu plano de estudo tutorado. Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a formação dos blocos econômicos, o objetivo de cada um deles e as críticas que esses blocos econômicos têm enfrentado nesse momento atual da globalização. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre as atividades, os conteúdos, deixe nos comentários. Curta, comente e compartilhe nossos vídeos. Se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você possa obter, então, acesso aos novos vídeos que serão postados sobre o volume 2 do seu plano de estudo tutorado. Aqui é o professor Antônio Carlos, meu muito obrigado e um forte abraço.